Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje um episódio com meu amigo, advogado, gestor público, foi meu chefe, Doutor Ari. Meu amigo, e aí, tudo certo? Tudo certo, meu irmão, graças a Deus. Primeiramente, agradecer o convite de estar aqui no Direito na Rede, né? Parabenizá-lo pela iniciativa. A advocacia precisa disso, a advocacia alagoana precisa disso, o mundo jurídico precisa desse tipo de ação, de iniciativa, para a gente debater aqui casos, vivências, experiências, o que a gente viu do passado, que nos faz projetar visões para o futuro. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite e me sinto muito honrado de estar aqui hoje. Show de bola. Eu queria que você falasse para todos os nossos direitos da rede a sua experiência na advocacia, na gestão pública, na docência. Fala um pouco quem é o Ari, né? Qual foi, né, o primeiro passo para começar na sua advocacia, como é que começou a advocacia. Fala um pouco da sua história. Vamos lá, isso vai render um pouquinho. Eu vou tentar ser breve, mas a gente sofre um pouco da síndrome de Elis Regina. A gente ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Perfeito. Então, quando eu comecei, como é que o direito entrou na minha vida, né? Quando eu nasci, minha mãe era do lar. Meu pai já era aposentado, servidor público federal aposentado por invalidez. E eu nunca tive referência de profissional, né? Geralmente quem vai para a medicina, o pai é médico, quem vai para a engenharia, o pai e a mãe é da área e tal, enfim. E terminou que eu estudava num colégio chamado Colégio Geraldo Campos, que ficava ali na Praia da Avenida, para quem muita gente deve lembrar disso aí, né? Para quem tem mais ou menos a minha idade. E terminou que o colégio não tinha, terminei a 8ª série lá e o colégio não tinha o primeiro ano, o primeiro, segundo, terceiro ano. E eu mudei para o Madalena Sofia, um colégio que fica aqui no Farol. E lá no Madalena Sofia eu conheci a minha atual esposa, um amor da minha vida. Aproveito aqui a oportunidade para deixar isso registrado. E ela era a gente começou no mesmo ano, né, primeiro ano. E quando eu entrei na escola, que eu olhei para ela e digo, eu vou namorar com essa menina. E assim foi. A gente só veio realmente a namorar no terceiro ano, amor à primeira vista. A gente só chegou a namorar no terceiro ano. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque em 2004, exatamente, quando nós estávamos no terceiro ano, para sair do colégio, eu sofri um acidente de carro, né? Eu tive uma trajetória de vida assim uma adolescência um pouco conturbada, vamos dizer assim, de muitas experiências boas, mas dei muito trabalho. E sofri um acidente de carro, né, numa dessas idas e vindas de shows e festas, enfim. E ela entrou para a faculdade. E eu, apaixonado, queria fazer o quê? Sem referência profissional nenhuma, olhei para ela e disse, você vai fazer o quê? Ela disse, eu vou fazer direito. Eu disse, eu vou fazer direito também. E foi assim que a gente começou. Né? Mas por que eu citei a síndrome de Elis Regina? Porque a cartilha que era rezada em casa, meus pais se separaram quando eu tinha 11 anos de idade, né? E eu fui morar com meu pai. A gente tinha uma casa de veraneio num povoado chamado Massagueira, né? Um polo gastronômico gigantesco hoje, referência do turismo para Alagoas e para o Brasil. E quando meu pai separou-se de minha mãe, eu fui morar com ele logo depois. E a cartilha que meu pai rezava era estude, né? E vai fazer um concurso. Você tem que fazer um concurso. E assim eu fiz a faculdade, fiz tudo a faculdade, focado no concurso público e tal, enfim. Quando terminou a faculdade, eu, impaciente, né, doido para ganhar dinheiro, eu não aguentava mais dizer, pai, me dê 5, me dê 10, me dê 20. Aquela mesada, né, todo mês. Não aguentava mais aquilo e eu disse, rapaz, não dá não, eu vou parar. Cheguei até a ser aprovado em primeira fase de um concurso, mas... Qual concurso? Vou parar. Qual área você Era para magistratura. E eu não aguentei. Eu disse, rapaz, eu vou parar, eu vou para a advocacia. E assim eu cheguei em casa e disse, ó, pai, eu não aguento mais, eu vou ser advogado. E tinha juntado um dinheiro, já fazia, na época da faculdade, já fazia uns pequenos trabalhos. Isso que ano, Ari, mais ou menos? 2010. E disse, vou ser advogado. Aluguei um prédio no centro, não vou lembrar agora o nome do edifício, mas ficava ali em frente à Gardênia. E aluguei uma sala lá e disse, vou ser advogado, e comecei a advogar. E aí, no início, por incrível que pareça, achava que ia ficar rico, né? Porque as primeiras causas que chegaram e foram boas, né?
mas extremamente difícil, complicado, porque quem passou pela formação jurídica tradicional da nossa época, né, teve a formação para ser... Que parece já longe, parece muito longe, né? 2010. 2010, a gente está em 2025, né? Mas quem passou pela formação jurídica da nossa época, você foi preparado para passar na OAB. Você foi preparado para ser um estudioso, mas você não foi preparado para ser um advogado. Perfeito. Né? E exige muito, né? Na advocacia, exige muito. Eu sempre falo aqui que a advocacia ela é empreendedora e digital. E você não é preparado para empreender na advocacia. Você é preparado para estudar, para passar no exame, acabou-se. E nem a própria OAB, ela ensina você a advogar, você a empreender, você a saber trabalhar com gestão, pessoas, né? Gestão de processos, a vender. Então, assim, é muito difícil a advocacia. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil porque a palavra empreender começou a ser introspectada no vocabulário do alagoano em 2015, 2016. Né, quando começou aí Instagram, o boom de influencers, de pessoas que falavam sobre empreendedorismo. Era uma matéria ainda muito acadêmica na grade de administração. Né? Para quem não sabe, eu fui coordenador do curso de Direito. Eu trabalhei numa universidade aqui em Alagoas, na Universidade Maurício Nassau. Fui coordenador do curso de Direito, fui vice-diretor de lá na época. Né? Então, assim, eu tenho um pouco de experiência nisso que eu estou lhe dizendo. Passou quanto tempo ali na Nassau? Passei de 2011 a 2017. Uma época como coordenador de curso, outra época como vice-diretor. Muito tempo. Você também chegou a lecionar? Eu lecionei em 2 cursinhos preparatórios para concurso e foi uma experiência fantástica, assim, estarrecedora. E até uma dica para que eu digo assim para a geração de hoje que quer tudo pronto, quer tudo para hoje, que é muito imediatista. E, meu amigo, tem que plantar. Se você não plantar, você não vai colher nada. Se você ficar esperando cair do céu, não vai vir nada. Então, na minha época, eu disse, o que tiver para fazer, eu vou fazer. Se você pensa que em algum momento eu tive contato ou experiência sobre como lecionar ou o que lecionar, e ainda mais num cursinho preparatório para concurso, você está errado. Nunca estive preparado, mas eu sempre disse que estava. E tem uma frase que eu até coloquei no Instagram hoje, que ela diz que nunca deixe o medo decidir o seu futuro, que é a Nelson Mandela. Então, assim, o medo ela atrapalha muito, né, o sonho da pessoa. Eu tinha medo de falar absurdo. Até o 10º período da faculdade eu não falava, bicho. Eu não apresentava o trabalho, ficava com medo, aquele aperreio todo. E hoje eu estou aqui à frente de um podcast, né, assim, depois de muito tempo, porque a advocacia e a docência me ensinou muito. Quando eu fui lecionar no Vandeval Curso. Um abraço para o Vandeval, professor Vandeval, que foi a maior escola da minha vida, foi o Vandeval Curso. 100 pessoas na sala, uma zoada. Então você novo, advogado, professor ali, começando a advocacia sem muito processo. Então, ali foi a maior experiência, foi na sala de aula. Porque eu fui realmente ver, né, que tinha que controlar ali o meio, tinha que passar o conteúdo para que as pessoas pudessem fazer o concurso e conseguir depois, né, uma aprovação. Então, realmente, né, o medo atrapalha muito a vida do operador de direito, do advogado, não é isso? A vida do ser humano. O ser humano como todo. A vida do ser humano. Essa sua fala do Vandeval Cursos, eu comecei no Vandeval. Foi mesmo. Comecei no Vandeval. E eu acho que quem indicou você pro Vandeval fui eu. Foi você, rapaz. Porque a Priscila Barros foi quem me indicou pro Vandeval. Tinha uma matéria para selecionada lá, ela não poderia ir. Era direito previdenciário. Eu trabalhei na Justiça Federal. Eu fui conciliador da Justiça Federal por um tempo, atuando com o direito previdenciário, e surgiu a possibilidade para lá. Ela me ligou, eu lembro como hoje. Estava parado na frente das lojas americanas na praia, ela me ligou e disse, Ari, tem essa oportunidade assim, uma assim, escola, assim. Bicho, registro aqui minha gratidão para a Priscila. E era uma escola, e era uma loucura. 100 pessoas em uma sala, você não podia dar um passo, você não podia dar um passo para frente, né? 100 pessoas em uma sala. E você estava aqui no podcast. Pronto, você estava em cima do aluno. Vandeval, no segundo dia de aula, ele me chamou e disse, cara, parabéns, o pessoal está gostando e tal. Então, assim, eu nunca tive medo. Sempre que as oportunidades chegaram para mim, perguntaram, bateram a minha porta e eu disse sim, mesmo sem estar preparado. Não é aquele negócio, você pode até ter o medo, mas é aquele negócio tudo na cabeça, a mentalidade, né? A mentalidade de querer destravar as coisas, de querer estar à frente, estar além, é importante demais. Você ter a mentalidade positiva, ó, eu vou ficar bolso, né? Eu estava até vendo o Café com o Destino, o Thiago Brunet fala muito, né, da autossabotagem. Então o cara fica sabotando muito. Não, eu não posso, eu não consigo, eu não vou, né, falar, eu não vou aprender, eu não vou conseguir lecionar. Meu irmão, vá.
depois você vê o resultado. Exatamente, né? Isso. O cavalo selado só passa uma vez. Passou o cavalo selado na sua frente, vai embora. Você monta nele e vai embora. Então, assim, essas experiências, quando eu me formei, foram me levando para a advocacia, né? Para lecionar, para advogar. E como tudo que eu me comprometia a fazer, eu me comprometia a fazer bem feito. Na época que eu estava no meu trabalho de conclusão de curso, eu decidi fazer com o Ivan Luiz, era meu professor de Direito Penal na época, e a Ivan Luiz é procurador do Estado hoje. E a gente fez sobre um tema chamado inexigibilidade de conduta diversa. Me dediquei muito, o professor Ivan, muito dedicado também, e assim, terminei que fiquei marcado, né? E quando surgiu a possibilidade de seleção lá no Centro Universitário Maurício de Nassau para a vaga de coordenador, ele disse, vai abrir uma vaga lá e faça a entrevista, e assim foi. Mas é aquilo que a gente estava falando aqui agora há pouco. Se surgir a oportunidade, diga sim e prepare-se para ela. Não espere estar preparado para a oportunidade, porque isso não vai acontecer. Agora, obviamente, faça tudo com planejamento, né? Pensando no que você quer para a vida, para não ser aí uma vítima do deixa a vida me levar. Perfeito. Né? Porque se você deixar a vida levar, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Perfeito. Show de bola aí. E eu queria que você falasse também um pouco da sua experiência na gestão pública. Então, vamos lá. Quando eu estava no Centro Universitário Maurício de Nassau, em meados de 2016, a gente já vinha ensaiando aí uma saída, já vinha conversando com gestores, passamos por alguns processos internos de mudanças muito fortes, eu também já estava um tanto quanto cansado, e em 2017 eu resolvi sair. Só que, mesmo quando eu estava lá na universidade, e assim, foi um período que eu aprendi muito, especialmente uma habilidade que eu reputo ser crucial para qualquer coisa hoje na vida: liderança e gestão de pessoas. A lida com pessoas hoje é algo extremamente difícil, né? Então, mesmo estando lá como coordenador ou como vice-diretor, eu ainda advogava. Eu saía de casa 6h40, 7h da manhã, e chegava em casa 11h, meia-noite. É tanto que quando eu casei, a minha esposa disse, rapaz, vai ser assim todo dia. Eu disse, segure, porque vai ser assim todo dia até a gente chegar. A luta é essa. E assim foi. Então, assim, eu já advogava, né? E começaram a surgir algumas oportunidades nos municípios de interior, né? E a Nadia, Branquinha, Traipu, e assim foi. A gente foi ali atuando nas áreas de controladoria, procuradoria, assessoria, né? Qual foi o primeiro desafio na gestão pública? Qual foi o cargo que você atuou? Procurador municipal. Qual foi o interior? Branquinha. Branquinha. E nos outros anteriores, a assessoria jurídica, né? Na parte de direito público, na parte de direito municipal. E a partir daí vieram outros cargos de controladoria, gestor da administração pública direta, enfim. E aí foi quando a advocacia, né, foi quando a universidade modulou-se também, veio a reforma trabalhista. Na época, quem dava aula ainda ganhava um dinheiro, né? Depois veio a reforma trabalhista e as faculdades, as empresas, né? Porque a gente tem muito essa faculdade. Não, faculdade é grupo empresarial hoje em dia, né? Então, o grupo empresarial tem metas, visa lucro, tem uma série de situações. Então, os professores começaram a ser demitidos, desligados, para serem substituídos por contrato. Eu ensinei naquela época lá na sala, era perreio, era um drama, era confusão. Exatamente. Eu vou sair, eu não vou, aquilo. Exatamente. Assim, eu lecionei, né, por muito tempo, e eu sempre falava na sala de aula que eu era um advogado professor, não era professor advogado. A minha intenção sempre era a advocacia, e por muito tempo eu lecionei. Eu agradeço a você também pela oportunidade que lecionei lá na Nassau. Mas, assim, eu lembro dessa época que todo mundo ficava aperreado. Quem é o próximo, né? Quem vai sair? Quem é o próximo? Mari, veja aí uma... Foi bem ali em 2015, ali já no final de 2015, né, com a reforma trabalhista, e as faculdades começaram a substituir os professores que eram seletistas por contratos intermitentes, né? Ainda muito em discussão na época. E aí terminou que não valia a pena você lecionar. Né? E aí você queria lecionar para aquilo ser vitrine. Perfeito. Né, para você. Só que hoje a vitrine é a internet, pô. A vitrine sua, advogado, é a internet, é a rede social, né? Então você tem que estudar marketing, tem que saber que o digital vai mudar a sua vida na advocacia. Então você precisa estudar para depois colocar ali no seu escritório, na sua advocacia, o marketing jurídico.
E aí volta para aquele ponto que a gente estava falando, né? Você não foi formado para empreender. Perfeito. Você foi formado para ser advogado. E aí você vai e abre um escritório achando que o cliente vai bater na sua porta. O cliente não vai bater na sua porta. Você precisa entender de gestão de pessoas, você precisa entender de contabilidade, você precisa entender de gestão de processos, de análises preditivas, hoje inteligência artificial e hoje o principal, marketing digital. Ari, quando a gente começou aqui, né, o podcast, o primeiro episódio foi Tiago, meu sócio, Tiago Sampaio, um abraço, Tiago, e o Bruno. E a gente conversando aqui, lembrando do passado, do ano 2010 também, quando a gente começou no escritório e tal. O que mais entrava no escritório era vento, véio. Era uma casa na Rua Itatiaia, no Farol. Perto da Clinicop. A casa grande, bicho, não entrava ninguém mesmo. Quando entrava o correio para entregar a carta, era uma felicidade, né, absurda. Por quê? Porque a gente achava que escritório era você colocar uma placa, botar lá escritório jurídico, um escritório bonito, né, pomposo, mas a gente não entendia nada de marketing, não entendia nada de gestão, não entendia porra nenhuma, na verdade. Né, desculpe o termo. E assim, a gente ficou, né, ali, batendo na cabeça, pegando livro, estudando. Então a gente achava que a advocacia é só o trabalho intelectual, e não é. O trabalho intelectual, ele é um ponto ali. Então precisa você entender de gestão de pessoas, de gestão de processos, entender de marketing, entender de vendas. Estratégia, posicionamento, branding. É muita coisa. É complexo. É muita coisa. Hoje essa geração atual, ela é até um tanto quanto, vamos dizer assim, beneficiada, porque... Mais rápido, né? O aprendizado é mais rápido e está tudo na internet, né? Antigamente minha filha já tem um canal do YouTube, já bota lá, já coloca lá o short, já coloca o short. Curta, compartilha. Já tem essa pegada, Se você perguntar a gente como é que a gente faz, a gente ainda vai lá fuçar para ver como é que faz. Mas essa geração tem esse, vamos dizer assim, esse passo à frente. Esse drive em relação a isso, né? Perfeito. E na nossa época não, a gente não tinha isso, né? A gente achava que era isso, botar uma placa na porta e vir gente. Mas aí a gente teve que aprender muito sobre captação de lead, funil de venda, conversão de lead, né? Converter o lead de acordo com as fases de um funil de venda. E hoje a gente, tanto que a gente sofre, né? As grandes bancas de advocacia sofrem com a influência do tráfego pago e do marketing digital. Porque tem muita gente que não sabe um texto que a gente sabe, mas usa essas ferramentas a favor, né, a favor do escritório. E o escritório é em casa, né? O cara tem o escritório em casa, no quarto, e aí ele investe no tráfego pago e está ganhando dinheiro, está trabalhando, né? Sim. Vou trazer até aqui o meu gestor de tráfego pago, o amigo Dentinho, já misturando com advogado aqui, eu chamei de doutor. Mas o amigo Dentinho, vou trazer ele aqui, falar um pouco da questão do tráfego pago. Então, você sabendo utilizar essas ferramentas, o Instagram, o Meta Ads, o Face Ads, o Google Ads, né, e sabendo trabalhar o seu cliente, captar lead e converter esse lead. Como você aprendeu isso? Como é que foi? Você começou a ler livros, começou a fazer curso, e aí? Como foi que você mudou da advocacia, vamos dizer assim, advocacia artesanal para advocacia tecnológica? Quando eu saí da faculdade, né, do Centro Universitário Maurício Nassau, eu comprei um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre. Top. Meu primeiro livro voltado aí para a área do empreendedorismo, desenvolvimento pessoal. O resto era todo livro científico, voltado para a área de direito e tal. E aí lá eu aprendi que existe um mecanismo por trás de tudo que a gente entende que é negócio, por tudo que a gente entende que é dinheiro, alavancagem e por aí vai. Então, a partir desse livro, eu comecei a ver vídeos no YouTube, né? E por ter trabalhado num grupo empresarial que era uma faculdade, a gente já trabalhava muito essa parte de marketing, captação de lead, conversão de lead, como trabalhar o lead, né? Você faz isso no seu escritório? Se não fizer hoje, está morto. É mesmo, ali. Está morto. Deixa um recado aqui para o jovem advocacia, para os antigos também advogados, em relação à questão do marketing jurídico. Primeiro, você deve investir em relacionamento. Relacionamento ainda é um ponto-chave para qualquer negócio. Segundo, você precisa entender que a utilização do tráfego pago, da formação do seu brand, da formação da sua autoridade, precisa ser feita com responsabilidade. Terceiro, melhor dizendo, se você souber utilizar essas ferramentas com ética e responsabilidade, você vai aprender aí a fazer a captação do seu cliente de forma lícita,
trabalhar a conversão desse cliente, trabalhar a conversão desse lead, para que ele vá descendo no funil de vendas e, se for o caso, chega a fechar um contrato com você. Mas precisa saber usar com responsabilidade. Show de bola. Uma verdadeira aula. Uma aula para você, advogado, você que pensa, né, em começar a advocacia. Ou você, advogado já experiente, que ainda não colocou ali no seu escritório o marketing jurídico, né? E essa dica, né, de ouro do meu amigo Ari, de sua importância. Ari, qual foi o caso marcante assim, na sua vida advogando, ou também na gestão pública, que mudou sua visão a respeito do direito? Né? Quando foi que você diz, rapaz, o direito realmente pode mudar a realidade aqui na comunidade, ou pode mudar a realidade aqui na gestão pública? Que foi o caso marcante aí que você realmente destravou em relação à sua visão em tocante ao direito? Rodrigo, antes de assumir o cargo de secretário de agente público, de agente político, né, vamos dizer assim, agente público, na verdade, o cargo de secretário municipal de Planejamento e Gestão dos Recursos Humanos e do Patrimônio do município de Marechal Deodoro, em 2018 a gente estava no escritório, né, era um sábado, lembro como hoje, final do dia, início da noite, e nosso escritório era no bairro do Pinheiro, né, e nesse dia nós sentimos os tremores, né, os tremores de terra que aí desencadearam todo esse processo de evacuação do bairro do Pinheiro. E esse caso, o escritório vem trabalhando desde 2018, né? E a atuação do escritório nas causas que envolveram ali a Braskem, o Programa de Compensação Financeira, o PCF, e ter lidado com as pessoas e as realidades das pessoas, mudou muito a nossa percepção com relação à advocacia, porque a gente tinha uma advocacia, obviamente, a gente nunca teve essa visão utópica, porque eu faço advocacia por amor, porque não, a gente fazia advocacia porque a advocacia dá dinheiro e o que mantém a gente. E você precisa pagar a conta, né? Precisa pagar a conta. E assim, a conta não vai esperar para você próximo mês, próximo ano, não. Mas você tem que pagar as suas contas. Exatamente. E o escritório, e assim, a advocacia, ela exige muito do profissional. É um terno bom, tem que ter um carro, tem que ter uma estrutura, né? Então, assim, você precisa pagar a conta. Então, você tem que ganhar dinheiro, né? Claro que você tem que gostar do que está fazendo para poder fazer ali com amor e se dedicar à sua profissão, mas você precisa ganhar dinheiro, porque você tem que pagar as suas contas. É obrigado você pagar as suas contas, porque você vai ter todo ano anuidade, né, para pagar a lei da OAB. Então, assim, é preciso ganhar dinheiro, senão você vai fechar o seu escritório. Então, quem não pensa que a advocacia ela é empreendedora, vai chegar um momento que você vai fechar o seu escritório. Ela é um negócio. A diferença é que você não vende um produto, você vende o serviço. Perfeito. Você vende a sua hora. Isso é até complicado, porque às vezes você não sabe precificar isso, né? Às vezes você atende uma pessoa, um amigo, um parente, um cliente, que vai tomar o seu tempo ali e você não sabe cobrar uma consulta, você não sabe cobrar uma análise, você não sabe cobrar um parecer técnico, né? Mas o que mudou a nossa realidade, a nossa percepção com o direito foi a atuação do escritório, no caso do Pinheiro, quando a gente deixou essa ideia de dinheiro de lado e começou a entrar na vida das pessoas. Perfeito. De uma forma para atuar, para tirar elas daquela situação ali de muito desespero. E você vê a força que tem, né, o advogado. Eu assisti uma palestra na Borbulhões, sempre falo, lá no curso do Mais de Juiz em Brasília, ele falando em toda a situação assim, do país, em toda a revolução, em todo o ato político, tem um advogado ali, né? Então, assim, a profissão é muito importante de advogado. Você pode mudar a vida das pessoas. E pode mudar também a vida de um país, a vida, né, de uma nação. Então, você tem que entender que você é um profissional, que você tem um conhecimento jurídico, que você pode realmente transformar vidas. Eu digo o seguinte, você vai no médico hoje, particular. A média de uma consulta no médico particular hoje em dia. Médico bom particular. R$500. R$500. Meu sogro precisou fazer uma cirurgia em Recife, semana passada. Você sabe quanto é que era a consulta no médico lá? Não. R$3.500 a consulta. Dava direito a retorno, mas R$3.500. Qual é a diferença do médico que você vai lá, ele pergunta o que você tem, aí você vai responder, e a partir dali ele vai fazendo toda a anamnese e a investigação sobre o seu caso.
Qual é a diferença do médico para o advogado? Que atende a pessoa, ela lhe faz pergunta, lhe questiona, você dá estratégia, dá direcionamento, dá caminho e você não cobra consulta. A diferença é a valorização do advogado. Infelizmente, o próprio advogado, ele não tem esse reconhecimento, né, da importância do trabalho dele, e aí ele não valoriza a profissão. Então, quem estraga a advocacia, na minha visão, é o próprio advogado, porque ele não reconhece aquela profissão como importante, né, como profissão que, claro que tem um lado social, eu também faço esse lado social, você também faz, ajuda pessoas, mas você precisa também entender que você precisa empreender e ganhar dinheiro na advocacia. Claro que uma pessoa que está precisando, né, se atuar pro bono é importante, você vai ajudar, vai mudar a vida das pessoas, mas precisa entender também que a sua profissão, ela exige muito de você e você precisa pagar as suas contas. A OAB tem desenvolvido um trabalho que nos últimos 4 anos, nos últimos 3 anos aí, tem sido um tanto quanto mais com relação à formação dessa cultura, da cobrança da consulta e da valorização dos honorários, mas eu acredito ainda que a formação do aluno, o curso de Direito tem que formar o aluno para ser advogado, porque você está fazendo o curso de Direito não para passar na OAB e dar resultado para o ENAD, para o ENAD pontuar para a faculdade. Você precisa ser formado para ser advogado, não para passar na OAB nem para passar no concurso. Perfeito. E para ser advogado formado, você precisa entender disso tudo, do que a gente falou aqui, gestão de pessoas, empreendedorismo, captação de cliente, gerência de escritório, como fazer a cobrança dos seus honorários. Precisa disso na formação, no curso, e precisa ainda também que a OAB continue de forma incisiva a fazer, a atuar aí na valorização dos honorários. E, obviamente, você que é advogado recém-formado e que está com a sua OAB agora, você é o principal responsável para que essa cultura da cobrança da consulta seja implementada no seu escritório. Porque, como eu falei aqui, assim como o médico cobra, você também deve e pode cobrar. Perfeito, perfeito. Realmente é isso. Essa mudança de mentalidade precisa, né, ser compartilhada com todos os advogados. E desde ali do estudante de Direito, ele precisa entender realmente o que é advocacia. Advocacia não é você ser aprovado no exame de ordem, não é você tirar uma foto no Instagram, não é você estar lá no fórum, não é isso. Tem muita coisa na advocacia. E aí, já perguntando aqui a você, Ari, você é um cara experiente, você é um cara que atuou, né? Atuou, porque eu falo atuou porque está na gestão pública hoje, não dá para você poder advogar na questão privada, mas assim, você já atuou na advocacia, né, privada ali, atua na advocacia pública, hoje está na Secretaria de Gestão lá do município de Marechal. Se um cara tem experiência, tem uma visão de mundo. Então, assim, a minha pergunta é: quais as habilidades que um bom advogado precisa para ter um sucesso nesse dia da advocacia? A habilidade que eu reputo ser necessária para qualquer advogado chama-se relacionamento. O advogado, o formado, o bacharel, o advogado que sabe se relacionar, que sabe se portar, que trabalha bem a formação do seu brand, que tem estudo e conhecimento técnico, aliado conhecimento técnico com relacionamento, não tem para ninguém. Eu digo isso com todas as letras garrafais possíveis, porque eu sou fruto disso. Meu pai nunca foi político, não, como eu falei aqui, quando eu nasci, meu pai já era aposentado, minha mãe era do lar. Eu não tenho ninguém na família que está na estrutura do judiciário, na estrutura política do Estado, nada. Então foi muito construção de relacionamento com conhecimento técnico, né? Tanto que hoje eu estou na gestão pública, eu estou secretário municipal de planejamento, gestão dos recursos humanos e do patrimônio do município de Marechal Deodoro, por uma questão técnica, né? Lá a gente faz tudo o que tem que ser feito de acordo com a legislação, desde planejamento, aplicação das licitações, legislação para servidor público, e isso me ajudou muito, a advocacia me ajudou muito, o relacionamento me ajudou muito, o relacionamento aliado à técnica me ajudou muito. Na secretaria? Eu fui nomeado recentemente agora, tinha sido já na gestão anterior tinha sido nomeado, já atuei... O prefeito anterior, já atuava lá, comecei como controlador, depois como secretário e permaneci na atual gestão.
por conta de relacionamento e conhecimento técnico. A secretaria é uma secretaria extremamente técnica. Qual é o maior desafio, né, nessa atuação como secretário hoje? Qual é o maior desafio? Meu amigo, gestão de pessoas. Eu digo a você com toda a clareza que você possa imaginar, porque nos municípios por onde eu passo e por onde eu já passei, eu conheço a realidade desses municípios e a gente tem gestores públicos que ainda continuam fazendo contratações políticas para cargos técnicos e esse tipo de comportamento vai levar o seu prefeito para o buraco, porque ele não vai saber fazer a gestão, não vai implementar a governança e não vai saber ali a captação de recursos, não vai ter uma controladoria, né, que aí sem controladoria é um carro sem freio, você não vai ter um órgão consultivo decente para dizer quais os passos você pode dar do ponto de vista legal, né, você não vai ter ali pessoas estratégicas dentro da contabilidade, dentro da comissão de licitação, dentro da procuradoria, dentro da controladoria, que lhe possa lhe dar uma guarida e lhe dar um norte daquilo que você vai para onde você quer ir, né? Para que política pública que você quer executar e que essa política pública chegue na ponta. Então, a gestão de pessoas e, vamos dizer assim, o RH, né, do prefeito precisa ser melhorado e muito, mas a gestão de pessoas ela é fundamental hoje para qualquer profissão, para qualquer cargo de liderança. Eu digo sempre que a gente tem uma sociedade doente, porque a gente perdeu a capacidade de ser empático. O que é a capacidade de ser empático? É a capacidade de se colocar no lugar do outro. A gente acha que a gente adquiriu e desenvolveu a mania de achar que nós somos o centro do mundo. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu só tenho direitos e não tenho deveres. Perfeito. E isso tem complicado muito a relação, tem adoecido pessoas e tem complicado muito. Pós-pandemia, né? Principalmente pós-pandemia. Tem complicado muito as relações porque a gente perdeu a capacidade de se colocar no lugar do outro. Sensibilidade, empatia, ninguém tem mais. Ninguém tem mais. E é um desafio muito grande. Enquanto gestor público, eu tenho 20 setores, né, sob o comando lá. Obviamente, não faço tudo sozinho. Eu até aproveito aqui a oportunidade para deixar registrado toda a minha gratidão ao prefeito de Marechal Deodoro, atual prefeito André Bocão, ao prefeito anterior. É advogado, foi policial civil. Né, agradeço também ao ex-prefeito Cacau Filho, Cláudio Filho, né, que me deram essa oportunidade, mas que, acima de tudo, além da oportunidade, são pessoas que enxergam a administração pública como algo maior e como algo que, se bem aplicado e bem direcionado, a política pública chega na ponta, fazendo a diferença na vida daqueles que mais precisam. Eu sei que todo mundo erra, né? A vida é assim, de acertos e erros, mas assim, o que o prefeito, né, ele pode fazer para errar menos? Assim? O que ele pode fazer quando ele vai assim, começar ali uma gestão, né? Porque estamos começando praticamente, né, uma nova gestão dos prefeitos, né? O que é que ele pode fazer para errar menos? Eu brinco sempre que a gente que lida com esse pessoal, né? Eu faço assessoria dou palestras em municípios, faço assessoria. Qual é o tema, Ari, da sua palestra? A gente faz toda a parte de governança, controladoria, procuradoria e na lei atual, na lei 14.133 de 2021, a nova lei de licitações e contratos, essa lei traz uma série de instrumentos relacionados à governança, né? A parte de planejamento, que nos municípios não tem. Se você trabalha em algum município, eu desafio você a colocar aqui nos comentários se o seu município tem planejamento. Você vai colocar o nome do seu município e o planejamento. Se o seu município roda o planejamento, se o seu município roda o plano de contratações anual, se o seu município roda a intenção de registro de preço, se o seu município roda o documento de formalização de demanda, o estudo técnico preliminar e o termo de referência, como reza a lei, eu desafio a você a colocar aqui nos comentários. Então, a gente faz muito palestra e assessoria nesse sentido. E eu digo a você, para o prefeito errar menos, ele precisa deixar, a gente brinca muito nos bastidores, que é deixar de ouvir o chumbeta. Né? O chumbeta é aquele cara que ele entende de tudo. Né? Ele vende... Xeleléu. Ele entende de tudo. Ele é bom para a eleição ali, né? É bom para a eleição. Ele entende do pó da terra ao rabo do foguete. Ele entende de tudo. E se ele não entender, tem um primo, tem um tio, tem um irmão. Tem um tio, tem a internet, tem o Google, tem tudo. Então, ouça a sua equipe técnica. Perfeito. A sua equipe técnica nem sempre vai lhe dizer as melhores notícias, nem sempre vai lhe dar os melhores caminhos. Mas eu tenho certeza que serão os caminhos
certos e que levarão você ao seu sucesso. Perfeito. E como você exerce, né, o dia a dia ali, para dizer o não ali na secretaria ali, porque você tem que dar muito não ali, né? Você tem que dizer o não. O sim você consegue dar rápido ali, mas o não, que é o mais difícil para o cara não ficar triste, o cara que apoiou, que ajudou o prefeito, o cara que levantou a bandeirinha ali do prefeito, o cara que estava lá, né, nos comícios ali e tal, na carreata. Como você consegue ali, né, dizer um não e o cara não ficar com raiva? No dia a dia da prefeitura. Nós falamos muito aqui durante o podcast sobre gestão de pessoas, sobre empatia e sobre a necessidade de você aprender a se colocar no lugar do outro. Perfeito. E nós, nesse processo de emburrecimento social, vamos dizer assim, nós perdemos a capacidade de ouvir. Né? Então, todas as vezes que eu recebo alguém que eu sei que eu vou ter que dar um não, porque quando ela abre a boca eu já sei que eu vou ter que dar um não. Show de bola. Eu deixo ela derramar, eu deixo ela falar o tempo que for necessário, gritar, espernear. Você já teve algum embate com alguém assim? De gritar, de um grito ser maior que o outro, aquela zoada toda que teve alguém que... Eu já precisei poucas vezes na minha vida perder o controle. Foi mesmo. Propositalmente eu precisei perder o controle. Pouquíssimas vezes na minha vida, porque graças a Deus eu consigo ter essa habilidade de ouvir, né? Saber ouvir é extremamente importante. Então, a forma como você dá... medalha de ouro, né? Medalha de ouro. Medalha de prata é falar. Falar. 2 ouvidos, 1 boca. Né? Então, perfeito. se você sabe ouvir, você sabe dizer o não. E eu tenho certeza que você, dando o não da maneira correta, é difícil dizer o não, é difícil. Mas a pessoa vai sair dali entendendo e compreendendo o porquê do não e sabendo que você vai estar ali, pegado na mão dela, como diz o Matuto, para tentar fazer com que o pedido dela seja realizado em outra oportunidade. Show de bola. Vamos voltar agora para o direito. O que você acha que vai mudar no direito nos próximos 10 anos aí? Tem um livro, Ari, que ele fala da advocacia do futuro. O que a advocacia vai mudar? Tá? Um livro interessante, são vários autores. Estou lendo esse livro. E uma coisa que ele fala muito é o digital. Só fala muito digital, advogado digital. Ele realmente coloca o digital como a peça-chave da mudança do advogado, aquele que pensa no artesanal, para o advogado digital. O digital vai mudar. Você pegar aqueles temas, né, do consumidor, lá do penal, e levar para o digital. O que é que você acha que vai mudar no direito daqui a 10 anos? Vamos lá. Indubitavelmente vai para o digital, porque a relação, a sociedade, as relações humanas, elas hoje estão muito no digital. E se tem relação humana numa plataforma digital, tem aí direitos e deveres. E se tem direitos e deveres, tem advogado. Como isso cresce muito, né, com o uso de plataformas, uso de inteligência artificial, uso de rede social, uso de digital para tudo. E quando a gente fala digital aqui, não é só marketing digital, né? Quando a gente usa o digital para tudo, como a gente vai usar o digital para tudo, a gente vai ter problema. Isso vai acontecer. Outros direitos deverão ser resguardados, né? E outros deveres também deverão aí ser combatidos. Mas o que eu penso que deve ser adaptado para o futuro, para a advocacia, nos leva para uma, vamos dizer assim, desjudicialização. A gente não amadureceu enquanto sociedade a entender, ao ponto de entendermos que a gente não precisa do judiciário para resolver conflitos, e o judiciário precisa entender que ele não pode ser o papel ou o único caminho protagonista para que uma contenda, para que uma lide seja resolvida. Então eu oro e peço muito a Deus para que a gente tenha essa maturidade enquanto sociedade, que a gente termine levando as nossas contendas para um âmbito de resolução administrativo, como já acontece em outros países, dentro do próprio escritório do advogado, o advogado sendo ali protagonista, né, dessa resolução de conflitos. E, obviamente, com a participação do judiciário e tal, mas sem essa ideia da judicialização de tudo. E o judiciário, além dele ter os processos, ele tem a gestão ali do próprio tribunal, do fórum ali, né, dos servidores, que isso demanda tempo. Então, se o judiciário não entender que ele precisa ter outros mecanismos para ter uma celeridade maior dos processos, ele vai chegar a um colapso. Se não travou já. E tem um livro também do William Walker, que é um assessor do ministro lá do TSE, que ele fala da justiça penal negociada, que é um tema interessante demais, que é usar esses instrumentos, né, do processo penal, da lei especial, como por exemplo,
suspensão, condição do processo, usar o NPP para resolver o conflito na esfera penal. Você tem hoje, né, o Sejus na questão civil, mas você não tem podia ser feito no MP, um exemplo, lá no Fórum do Barro Duro, uma salinha para resolver conflitos da justiça penal negociada, que é o que chamada justiça penal na esfera penal. Você conseguiu, por exemplo, resolver ali uma questão criminal em um mês, o cara vai prestar serviço à comunidade, o cidadão ali vai pagar a cesta básica, vai ajudar uma entidade. Então, assim, é preciso entender que a legislação ela tem alguns instrumentos para resolver o processo de uma maneira mais rápida. Então, se o judiciário não entender isso, vai ficar complicado. A gente já, como você bem falou, a nossa legislação já prevê em alguns aspectos a resolução de conflitos e algumas esferas administrativas para resolver conflito longe do judiciário. Mas quem sabe disso? Perfeito. Quem aplica isso? Qual o tipo de incentivo os órgãos que integram o Poder Judiciário implementam para o advogado ou para as partes? Qual o nível de maturidade que a sociedade tem? Qual o nível de informação que chega para a sociedade a respeito dessas esferas? Você falou do Sejusc. Para quem é advogado, eu já fiz muita audiência no Sejusc, e salvo, obviamente, as exceções que existem, você chega no Sejusc, a maioria das vezes as pessoas não olham para você, o conciliador não olha para você, a audiência é conduzida por um conciliador, eu ainda reputo que a presença do juiz é essencial nesses processos, ainda que na fase conciliatória. Às vezes o conciliador que tem a formação, o cara que tem a formação, porque ele não olha para você e pergunta, olha para as partes e diz, tem acordo? Meu amigo, você já está... Ou às vezes ele gera o conflito ali. Ele, de repente, ele começa a abraçar uma parte. Uma mulher, o homem, abraçar da forma assim. Sim, defender ali o direito dela. Oxi, tende a ser parcial para uma das partes. Então, assim, parcial. Então, quem está à frente para resolver um conflito, ele não pode gerar conflito. Ele tem que ser um instrumento para mudar realmente a vida das pessoas e para resolver aquele processo. Eu não posso, Rodrigo, estar com um problema em casa com a minha esposa, né? Um abraço para minha esposa, não estou com problema nenhum em casa, mas um exemplo, eu estou com um problema em casa com a minha esposa, estou no processo lá de divórcio, e aí eu vou para o fórum já para ser o conciliador, né, ali de um processo de divórcio. Meu irmão, eu vou ali ser contaminado com aquela discussão, porque eu estou com um problema ali em casa, ou então eu não fui... por exemplo, eu era advogado criminal e de repente eu sento ali para começar a negociar, para conciliar processo da esfera civil. Meu amigo, eu não vou saber não. Eu tenho que ter informação, eu tenho que ter um preparo, né? Tenho que ter um conhecimento para atuar ali. A gente aprendeu muito na graduação sobre um negócio chamado... o juiz deve estar equidistante das partes. Perfeito. Né? E nesses processos de conciliação que a gente tem na justiça, que o cara faz para cumprir a legislação processual civil, né? Tem que ter a fase de conciliação, mas não implementa as ferramentas que o processo de conciliação exige para que as partes de fato conciliem, essa equidistância ela não existe, por falta de preparação, capacitação da pessoa que está lá, por falta de maturidade, por falta de vivência. Por isso que eu ainda digo, reputo, e assim, assino embaixo e assevero que deve ser o juiz, ainda que na parte conciliatória, a ser essa peça importante, que não o juiz, mas alguém com pelo menos um curso, né, promovido ali pelo CNJ, que faça aí esse processo de mediação, né? Porque o que existe uma diferença entre conciliação, mediação e arbitragem? Existe, mas no frigir dos ovos você precisa estar equidistante das partes, ouvir uma parte separada, ouvir outra parte separada, ouvir as partes em conjunto e conduzir aquilo ali para um acordo, para algo que saia da esfera do judicial. Mas o que eu reputo para o futuro é que a gente sequer precise dessa fase, que a gente consiga amadurecer a ponto desses conflitos serem resolvidos fora do judiciário. A gente tem aqui em Alagoas uma média de 3 mil ações entrando no judiciário por mês. A gente tem uma estrutura física ainda inadequada, a gente tem ainda uma estrutura de servidores, que é uma estrutura de servidores precária e não condiz com a realidade e o tamanho da demanda que entra no judiciário. A gente tem juízes que, quando olham para essa demanda, essa avalanche de processos, não vão fazer o que o advogado faz, né? Chegar em casa, sair cedo, chegar em casa tarde, e obviamente tem muitas exceções, eu estou falando de magistrado aqui, mas o cara não vai dar essa carga como advogado dá, de sair cedo, chegar tarde, se matar de trabalhar, renunciar à família,
para algo que ele entende que ele não gerou aquele problema. Aquele problema foi gerado por outras situações, pela falta de maturidade social, pela falta de intervenção do judiciário, pela falta de intervenção do legislativo, pela falta de apoio da OAB, pela não implementação dessas políticas que levam as demandas judiciais a serem resolvidas fora do judiciário e por aí vai. Então, o que eu espero para o futuro da advocacia tem muito a ver com a justiça, a justiça de paz, vamos dizer assim, fora do judiciário. Você falou aqui num caso Braskem, que é um caso que repercutiu mundialmente, né? Várias pessoas foram afetadas, né? Várias famílias. Eu lembro uma entrevista que eu fui com o Tiago, meu sócio, Tiago Sampaio, que atua, né, em vários processos e tal, que ele disse que uma pessoa, quando saiu de lá do Pinheiro e tal, ela relatou para ele, lá no escritório, que tinha até saudade do barulho do trem, né? Então, assim, você tirou ali o cara que estava próximo ali do trem, o cara que estava próximo da família, o cara que estava próximo ali, né, de um mercadinho, de uma feira. Tirou e jogou o cara em um lugar que ele não queria estar, né? Então, assim, você que está atuando também no seu escritório, né, que está atuando nesses casos aí, o que você acha que pode o judiciário amenizar a vida das pessoas? O que é que o judiciário pode fazer, né, para amenizar a vida dessas pessoas, dessas famílias como um todo? Eu acho que o que você falou aí, eu vi muito isso, né? Porque quando eu pude participar, em virtude do não impedimento ainda de advogar, quando eu pude participar ativamente desses processos e ainda participando, acompanhando os meus sócios, mas não advogando no atendimento dessas pessoas, a gente viu pessoas que desenvolveram transtornos psicológicos, que adoeceram, que desenvolveram câncer e atribuem o desenvolvimento do câncer a todo o transtorno que passaram, pelo que passaram. A gente viu assim, uma série de situações que você nunca imaginaria ver, né? Por isso que eu digo que esse foi um caso que mudou a nossa visão com relação à advocacia, né? Mas o que eu acredito que o judiciário poderia agir, poderia intervir, poderia fazer para amenizar o sofrimento dessas pessoas é uma atuação mais de perto, uma atuação mais sensível. E eu não estou dizendo que o juiz ou o magistrado vai ser parcial, porque ele deve julgar os autos de acordo com as provas. Mas eu penso que o judiciário deve ser um dos agentes, um dos vetores que pode capitanear uma ação conjunta do Judiciário, Ministério Público, Ministério Público Estadual e Federal e Defensoria Pública para dar celeridade e para trazer aí outras possíveis formas de resolução desses conflitos, porque são 60 mil pessoas afetadas, muita direta, gente, né, diretamente e assim muita gente indiretamente, porque eu vejo os meus sócios e os advogados lá do escritório da área privada trabalhando em processos que dizem respeito à desvalorização do imóvel, né? O cara ficou ali fora da área indenizável, vamos dizer assim, mas ficou desabastecido de tudo. O cara está isolado do mundo, né? E a gente tem ingressado com essas ações para pedir a desvalorização do imóvel, né? O valor decorrente da desvalorização do imóvel e do dano moral. E é incrível como obviamente, a litigada, a ré, né? Se valendo dos instrumentos que o Código de Processo Civil traz, protela, recorre, pede reconsideração da decisão e tudo. Então, eu acho que o Judiciário, a Defensoria e o Ministério Público poderiam intervir, poderiam ser mais proativos no sentido de trazer uma solução mais sensível e mais célere para aquele caso ali. Show de bola. Pessoal, estamos chegando no final. Quero agradecer a você, Ari. Você é um cara vocacionado, né, em relação à advocacia. Você é um cara que vem lutando pelo seu espaço. Hoje você está afastado porque está na função pública, né, está lá na Secretaria Municipal lá do município de Marechal, mas é um cara que também está mudando a vida de pessoas, está sendo eficiente, está trabalhando ali, pensando também em prestar um serviço eficiente para o povo daquela cidade. E eu queria agradecer a você, né, pela oportunidade de estar aqui conversando, deixando algumas dicas, falando um pouco da sua experiência, tanto na vida da advocacia, como na questão da gestão pública, na vida como professor, como diretor de faculdade. E para finalizar, eu queria que você deixasse um recado para os novos advogados, para os estudantes de direito, né, como ser um advogado de sucesso, como ser um estudante, né, de sucesso.
Queria que você deixasse aqui um recado para todos do nosso Direito na Rede. Rodrigo, eu acredito que a gente foi professor, né, e teve contato com muitos alunos. Eu acredito que 4.000 pessoas passaram pelas nossas mãos, né, e eu vejo muitos alunos entrando em contato comigo pelo Instagram, pedindo emprego, pedindo uma parceria e por aí vai. Porque essa pessoa... Um grito de socorro, né? Um pedido de socorro. Porque essa pessoa, extremamente inteligente, não foi preparada para o mercado. Ela não foi preparada para aquilo que a advocacia exige de um profissional vocacionado, né? Meu pai dizia o seguinte: se você decidir que vai ser advogado, coloque isso como um alvo na parede e siga em direção ao alvo sem olhar para o lado. Se você olhar para o lado, você vai se perder. A advocacia, ela é uma profissão de plantio. Você vai passar um ano plantando. Você precisa ser forte e resistente nesse primeiro ano. Você precisa entender dessas ferramentas que nós falamos aqui para tentar encurtar esse período de plantio. E eu não tenho dúvida de que se você investir em posicionamento, em branding, em conhecimento, em tráfego pago e, acima de tudo, relacionamento, você vai ser um advogado de sucesso, você vai ser um excelente advogado, você vai ter uma excelente banca de advocacia. Não olhe para o lado, siga na direção que você almeja, na direção que você colocou como alvo, que com certeza a colheita será certa. Show de bola. E assim, uma coisa também, Ari, que eu sempre penso que se você entregar o mais do que você prometeu, você vai ser um profissional de sucesso. Porque se você ali se dedica àquele caso, consegue mostrar que você realmente se dedicou, trabalhou, foi eficiente ali no trabalho e conseguiu ir além do que você prometeu, você, profissional da área jurídica, você vai ter espaço. Não reclame que tem muito advogado. Não. Pense que você deve ser o advogado e deve mudar a vida das pessoas. Não importa a área que você vai escolher. Se é o criminal, se é o direito administrativo, se é a questão da empresarial ou área civil, mas pense nisso. Entregue o mais. Entregue o além, porque você vai ter sucesso. Pessoal, valeu, forte abraço. Encerrando aqui com a nossa frase, nosso podcast. Meu amigo Ari, bora brindar aqui, tomar um pouquinho de água. E a frase é: quem não ouve não prospera. Tiago Brunet. Forte abraço e até o próximo episódio. Valeu!